Bom dia, né? Estamos aqui de novo no nosso canal, né? O Dono da Verdade, e nós vamos falar hoje de um tema chamado Tribunal do Júri, né? Muita curiosidade em volta desse tema. O Tribunal do Júri é uma instituição, né? Na verdade, é um inciso que nós vamos estudar nesta manhã, é o inciso número 37 do artigo 5º, né? E o inciso 37, ele não fala a palavra tribunal, mas a gente entende que é Tribunal do Júri, né? O inciso 37, rapidamente já entrando aqui no assunto para a gente gravar o vídeo aí mais rápido possível, é reconhecida a instituição do júri como a organização que lidera a lei assegurados, né? Quais são, então, na composição do Tribunal do Júri, nós vamos fazer assim um resumão aqui de como funciona o Tribunal do Júri, né? Então, o Tribunal do Júri, ele tem a sua peculiaridade e as suas características, né? Que pode levar uma pessoa a estar no Tribunal do Júri, né? Sendo ali, participando tanto como jurado, tanto como juiz, tanto como defensor, o Ministério Público e também, né, e principalmente o acusado. Então, o Tribunal do Júri, as suas principais características são 4, que estão no inciso, na linha do inciso 37 do artigo 5º, a linha A, B, C e D. A linha A diz, né, que no Tribunal do Júri deve haver a plenitude de defesa, né? Não confundir plenitude de defesa com a ampla defesa, porque a ampla defesa está ligada à defesa técnica. Já a plenitude de defesa está ligada tanto à defesa técnica, né, que é exercida por um advogado de direito, quanto à defesa não técnica, né, que são todos os argumentos possíveis para você provar a inocência do seu cliente ou o Ministério Público, né, órgão acusador, provar a culpa daquele acusado, né? Então, a plenitude de defesa não se confunde com a ampla defesa. Repetindo, a ampla defesa está ligado à defesa técnica feita por advogado. Já a plenitude de defesa, ela inclui as duas. A plenitude de defesa, né, que é a defesa técnica, e a defesa de todas as formas que você achar possíveis e legais para fazer a defesa ou a acusação daquela pessoa. A segunda característica desse tribunal é o sigilo das votações. Então, os jurados, né, eles não podem se comunicar entre si, né? Claro que a gente sabe que algumas coisas não tem como ser feita em relação quando eles não estão ali no momento do julgamento, né? Quando saem para o intervalo, né, para tomar um café, uma água, quando há aquele momento de intervalo, ali há um tipo de contato, mas não se pode conversar sobre o próprio julgamento. Então, há um sigilo das votações. Cada jurado que está ali compondo o conselho de sentença, a sua decisão é individualizada, não é coletiva. No total, o julgamento será, claro, coletivo, mas a decisão de cada jurado é individualizada e há um sigilo. Um jurado, ele não pode falar para o outro, eu vou absolver, eu vou condenar. Há o sigilo das votações e também no sentido de que as pessoas que estão de fora, ou vendo o julgamento, ou na hora da própria votação, o jurado, ele tem o sigilo, né, da sua votação, exatamente para proteger a sua integridade física. A terceira característica do Tribunal do Júri é a soberania dos vereditos. Lembrando a vocês que soberania dos vereditos não quer dizer que o veredito dado no Tribunal do Júri, ele não será, de alguma forma, passivo de um recurso. Não, como vocês sabem muito bem, o Tribunal do Júri, ele está em primeira instância, e se ele está em primeira instância, se houver um desacordo ou um recurso, ele irá para o Tribunal de Justiça. Claro que o Tribunal de Justiça não poderá emitir um acórdão mudando a sentença dos jurados, não. Ele apenas poderá, no pedido feito ou pelo advogado ou pelo Ministério Público, né, ele poderá mandar para um novo julgamento. Então, ele não poderá
alterar o julgamento. Ele poderá, no pedido de um novo julgamento, né, o advogado ou o Ministério Público faz a petição do recurso querendo um novo julgamento, e aí o Tribunal de Justiça ele poderá dizer se vai ser concedido um novo júri ou se não será concedido um novo júri. Então a soberania dos vereditos ela é mantida, mas ela pode ser mais passiva de um recurso, e esse recurso é um recurso para um novo julgamento. A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então o Tribunal do Júri não é para tratar de direito de família, não é para tratar de direito do trabalho, não é para tratar de direito do consumidor, nada disso. O Tribunal do Júri é para os crimes, né, que relacionam crimes dolosos contra a vida. Então, nos crimes dolosos contra a vida, sim, aí se aplica, se coloca no Tribunal do Júri. Os crimes dolosos contra a vida estão lá no artigo 121 a 126 do Código Penal. Eu vou citar somente alguns, só para você tomar conhecimento quais são alguns dos crimes dolosos contra a vida. Homicídio, né, quando alguém mata alguém, lá do artigo 121. Induzimento ao suicídio, né, instigação ou auxílio ao suicídio, infanticídio, aborto sem consentimento ou com consentimento da gestante. Então, todo crime doloso contra a vida, ele vai ao Tribunal dos Júris. Lembrando a vocês que a tentativa de homicídio também, ela é passível de estar no Tribunal do Júri. Há uma discordância em relação aos crimes, aos homicídios realizado ou praticado na direção, né? Na hora que o indivíduo está embriagado, ele pega o seu carro e bebe, vai dirigir, atropela alguém e mata, né? Ele assume o risco ao se alcoolizar, ao se embriagar, ele assume o risco. Assumindo o risco, há uma corrente majoritária de que esse crime doloso, comprovado dolo eventual neste crime, ele vai para o Tribunal do Júri, né? Como é formado, uma outra característica do Tribunal do Júri é o conselho de sentença, né? O conselho de sentença, na verdade, o juiz convoca 21 pessoas do povo, né? Voluntariamente eles se apresentam, e dessas 21 pessoas, apenas 7 são separadas para compor o conselho de sentença. Lembrando a vocês que o Tribunal do Júri, ele já vem aqui, foi instituído aqui no Brasil desde 1822, né? E aí eu queria dizer para vocês que a nossa Constituição Federal de 1988 também, né, ratificou esse importante instituto no nosso ordenamento jurídico, e eu espero que você jamais entre dentro do Tribunal do Júri para ser julgado por 7 pessoas, na verdade, que formam o conselho de sentença, né? Normalmente, no conselho de sentença, após ouvido, né, as testemunhas, após ouvido os advogados de defesa, o Ministério Público, né, a acusação, os peritos, né? Lembrando a vocês que o juiz, nesse momento, o juiz presidente, ele só preside o tribunal, ele não dará nenhum tipo de opinião própria, né? Ele não induzirá nenhuma testemunha, não, ele estará ali para presidir, né, para organizar, para administrar o Tribunal do Júri. Então, na verdade, quando você vai no final da audiência, né, no final de todas essas acariações, o juiz faz basicamente 3 perguntas aos jurados, e essas perguntas estão lá no artigo 483, 482 e 483 do Código de Processo Penal, onde lá nessas perguntas, basicamente resumindo para vocês, o juiz vai perguntar sobre a materialidade do crime, sobre a existência, exatamente se houve uma materialidade, se o fato realmente aconteceu, se aquela pessoa realmente está morta, né, se o fato é verdadeiro. Mas a pergunta mais importante que o juiz irá fazer aos jurados: você absolve o réu ou condena o réu? E aí, no final, são 7
pessoas que compõem o conselho de sentença. Se 4 dessas condenar o réu, ele é condenado. Após a condenação, o juiz faz a contabilização, né? Faz a mensuração, faz ali o cálculo da pena e chama o acusado, e aí na verdade diz que ele foi condenado, ou se ele foi absolvido, há uma festa muito grande entre eles, mas se ele foi condenado, também definirá para ele a sentença condenatória com o quantitativo da sua pena. Então é aquilo que a gente sempre diz aqui no nosso canal: não somos dono da verdade, porque em cada um de nós há um pouco de verdade.